Bem-vindo ao canal Rádio Derby Paulista e hoje vamos falar sobre a classificação do Verdão contra a equipe do Ceará por 3-0, certo? O Palmeiras vence bem tranquilo, um jogo bem tranquilo, né? Diferente do seu maior rival histórico, né? Paulista, Corinthians, e também das outras equipes mostraram muita dificuldade. O Corinthians mostrou dificuldade no jogo contra o Novo Horizontino. São Paulo, acredito que passou bem tranquilo, mas o Grêmio sofreu, tanto foi eliminado, o Santos sofreu, foi eliminado, o Vasco da Gama também sofreu, né, para passar na Copa do Brasil. Então o Palmeiras foi muito bem, né, e venceu com o show do Príncipe. O Estevão, para mim, eu falo e as pessoas me batem muito, porque eu acredito que depois do Neymar é o maior talento do futebol brasileiro em termos de dribles, em termos de habilidade, em termos de quebrar marcação, assim como a escola do Ronaldinho e Neymar. O Estevão está entre, né, os números dele ao 17, 18 anos é absurdo, é semelhante ao Neymar, o estilo de jogo, né? O Hendrick tem números interessantes fazendo gols, mas eu sou mais de gostar de futebol. A escola Neymar, a escola Ronaldinho, a escola Messi. O Estevão está nesse patamar de jogar futebol, e para mim, aos 18 anos, o Estevão tem mostrado esse serviço, principalmente falando em termos de aos 18 anos mostrar uma qualidade incrível. E o Palmeiras vai sofrer bastante com a saída do Estevão, embora é uma equipe muito encaixada, tanto defensiva quanto no ataque. Ele que desequilibrou o jogo, ele que colocou classificação no bolso, e hoje de novo, né, fez uma partidaça. Vamos falar da escalação do Palmeiras. A escalação do Palmeiras foi o Everton, né, e na zaga Gustavo Gomes, Bruno Fux, Jai pela lateral direita e pela esquerda Piquerez, Felipe Anderson, né, e no meio campo Aníbal Moreno, Maurício e Lucas Evangelista, mais na marcação, né? Felipe Anderson pela direita, Estevão, né? E no ataque, Vitor Roque, o Tigrinho. É um grande principal, e Estevão. O Estevão, no Corinthians, o Palmeiras no primeiro tempo, teve controle de bola, teve muita tranquilidade, e o Ceará tentou jogar de contra-ataque, apostando na velocidade de jogadores que eles têm, jogadores rápidos pelas pontas, contra-ataque como Pedro Henrique, né, que é muito rápido, e também tem jogadores como Pedro Raul, né, que te dá essa opção, né, de fazer o pivô, entre outros jogadores. O Palmeiras teve um primeiro tempo tranquilo, né? O Estevão começa pelo ponta direita, ele muda de posição pela esquerda, e quando ele joga como direita, ele quebra a linha, vai pro fundo, corta pro meio para fazer o gol, né? E quando ele joga pela esquerda, e inclusive o segundo gol do Palmeiras foi ele jogando pelo lado esquerdo, e ele consegue, jogando pelo lado esquerdo, indo pro fundo, né? O Estevão foi contratado pelo Chelsea, e o Chelsea dizem que contratou Estevão como meia, né? Jogador que o Luxemburgo, acredito que também comentou sobre a qualidade do Estevão, né, de jogar como meia, né? Ele falou também, e também foi comentado, o Estevão joga como meia. Só que naquele momento, quando o Estevão sobe para o profissional, talvez o Palmeiras está encaixado jogando meia, o Veiga estava em um momento muito bom, se sacrifica jogando Estevão pela ponta direita, e foi o que aconteceu. E Estevão, né, hoje tem jogado deslocando mais, né,
pela meia, ele confundindo o adversário, ele também jogou pela esquerda, confundiu o adversário e o adversário não consegue pegar muito, replegar o Estevão. Por exemplo, no final do Campeonato Paulista, o Corinthians tentou, o maior rival Corinthians tentou anular o Estevão. Talvez dos jogos que Estevão foi anulado, algum clássico como contra São Paulo, né? Você coloca 2 laterais para cortar o Estevão, né? E no caso contra o maior rival Corinthians, no final do Paulista, o Angileri, né? E os jogadores, né, como o Romero, né, tentaram cortar o Estevão, porque ele pegava muito pela direita e contra o São Paulo também. O Enzo Dias tentou cobrir esse espaço de dobrar a marcação em cima dele, porque se você deixar espaço para o Estevão, ele te arrebenta. É um jogador que, assim como o Pilhado fala, é um jogador que, depois de Neymar, até mais que Vinícius Júnior, né? Porque Vinícius Júnior, quando começa 18, 19 anos, ainda tinha algumas dúvidas. Ele tinha muita qualidade e sabia que tinha capacidade de se virar grande jogador, e virou, é bicampeão de Champions, mas o Rodrigo também, mas o Estevão, aos 17 anos já mostrando essa talento, sabe? Talento jogando a bola, como acontece com o Yamal, talento, né? E o que acontece, essa safra do Ronaldinho e o Neymar, certo? Então, assim, o Estevão tem mostrado, talvez seja os últimos jogos dele pelo Aliança. O Palmeiras já estava, inclusive, né, de ter essa vantagem no jogo passado, que o Gustavo Gomes, né, digamos, ele fez um gol histórico, né, no jogo de ida, 1-0, que foi, o Palmeiras derrubou a série de 21 jogos invicto do Ceará, né, o Gustavo Gomes quebrou um recorde, e o Gustavo Gomes foi o zagueiro que fez história com 39 gols. É um zagueiro que tem muito mais gols que muitos atacantes, digamos assim. Então, vamos falar do lance do jogo. Primeiro tempo, né, o Ceará tentou jogar pressão, né, marcar a saída de bola do Palmeiras. Estevão jogando pela esquerda, dando o chapéu, já teve chance, chutou, o Fernando Miguel responde. Ceará teve chances de fazer, então tentou contra-ataque pela velocidade do Pedro Henrique com a saída do Everton, mas acabou sendo anulado, o Pedro Henrique, o ex-Corinthians, né? O gol teve anulado e Palmeiras teve mais chance de fazer gol do que Ceará. Ceará também respondeu algumas jogadas, né? O Mike entrou jogando muito bem, né? Teve grandes participações e pênalti do Estevão, né? Não sei se foi pênalti, tá? Eu tenho muitas dúvidas se esse lance era para cobrar pênalti, mas no futebol brasileiro esse tipo de pênalti é muito cobrado, então é o critério do senhor Daronco. Então o Estevão não tem nada a ver com isso. O Estevão bate, Fernando Miguel deu o rebote, o Estevão faz. O príncipe do Allianz Parque, então abre 1-0, então já praticamente classificado. O Ceará tinha que fazer 2 gols para poder classificar. O Estevão, inclusive, bateu no mesmo lado que bateu contra o Hugo Souza no Allianz, contra o maior rival, o Estevão, pela esquerda, né? O Estevão jogou pela direita, né? Depois ele desloca pelo meia e deslocando pela esquerda, confundindo totalmente o adversário, né? E o Estevão, pelo segundo gol, um golaço antológico, né? O futebol brasileiro tem muita capacidade de criar um jogador com essa light, com essa qualidade de dribles, de quebrar linhas, de dar chapéu, de encantar os olhos dos amantes do futebol. O Yamal é a rara exceção que também tem, né? Por isso que muitos chamam de Yamal brasileiro, né? Da atual geração. E o Brasil sempre teve a capacidade de criar jogadores desse nível, Ronaldo, Ronaldinho, Neymar, e agora o Estevão, né? O Vinícius Júnior também é um jogador que muitos associam assim, mas o Vinícius Júnior é mais jogadores de velocidade, e Estevão faz 2-0, certo? E o Flaco Lopes faz 3-0.
o Flaco Lopes faz 3-0 no jogo entre zagueiro, né? E finalmente o Palmeiras ganha por 3-0, bem tranquilo, sem nenhuma dificuldade. E é isso. Obrigado. Até o próximo vídeo.